Olá, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos nesta noite para mais um culto de celebração promovido pela Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações em Areias, Janga e Nova Tiúma. A nossa oração é que a graça e a paz do nosso bom Deus continuem abundantes sobre todos vocês que nos acompanham pela Rádio Evangélica FM e também pela internet, que este culto seja do agrado do Senhor, traga honra e glória ao nome do nosso Deus e edificação a cada um de nós. Estejamos sensíveis a tudo aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações nesta noite e que estejamos prontos também a obedecer e a fazer exatamente aquilo que Ele nos disser para fazer. Que Deus nos abençoe e nos dirija neste culto, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino de número 1 do nosso cantor cristão, Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos meus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Meus queridos irmãos, vamos fazer a nossa leitura bíblica que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 16, do versículo 25 ao 27, e assim diz a palavra do Senhor: Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo,
conforme a revelação do ministério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência à fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento, estarmos aqui juntos e podermos cultuar o seu poderoso nome. Santo e poderoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, que temos de, em nome de Jesus, entrar em Tua presença, Senhor. Prestar esse culto ao Senhor, que é o nosso Deus. E a Ti, Senhor, seja dado sempre o nosso louvor, a nossa adoração e a consagração das nossas vidas. Por favor, Pai, recebe esse culto que prestamos, ó Deus, em nome de Jesus, ao Senhor. Abençoa a vida de cada irmão, cada pessoa que está aqui nos acompanhando, ó Deus, seja através da internet, seja através da rádio, que a Tua bênção, Senhor, continue sobre a vida de cada um deles. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e, por favor, que a Tua palavra fale aos nossos corações. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele, e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Olá, meus queridos irmãos, esse é o nosso momento informativo e gostaríamos de lembrar aos irmãos que as programações da nossa igreja estão acontecendo tanto na forma online, os nossos cultos de sábado, o culto da juventude às 7 horas da noite, domingo às 10 da manhã e às 19 horas e na quarta-feira às 20 horas. Mas também estamos tendo a nossa programação de forma presencial. O culto da nossa juventude, você, querido jovem, querido adolescente, pode participar de forma presencial. Estamos tomando todos os cuidados em nosso templo, fazendo a sua inscrição através do link que é disponibilizado toda quarta-feira após a live com o nosso pastor Marcos Godard. Tanto para o culto de sábado como para o culto de domingo pela manhã. Esse link é disponibilizado na quarta-feira. São dois links distintos, mas você pode estar participando se você tem mais de 10 anos e menos de 60 anos. Também queremos lembrar os irmãos
da nossa equipe de aconselhamento que continua ajudando pessoas nesse tempo difícil, os nossos pequenos grupos que estão acontecendo de forma online, tem sido uma bênção na vida da nossa igreja. E também lembramos aos irmãos do nosso momento de oração, nossos grupos de oração, que se encontram todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã e às 18 horas. Para pegar os links, para entrar em contato conosco, acesse o nosso WhatsApp, mande uma mensagem para a gente, para esse número que está aparecendo agora na sua tela. Para ter mais informações sobre a nossa igreja, sobre os ministérios da nossa igreja, acesse o nosso boletim, tanto em nosso aplicativo, que você pode ter acesso nas principais plataformas, e também através do nosso site www.capunga.org.br. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a nossa igreja. Amém. Em nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, podemos fazer isso com a maior alegria do nosso coração. Mas a palavra do Senhor também nos instrui acerca desse momento, e Malaquias, no capítulo 3, do versículo 8 ao 10, nos diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de tão grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos que nem terão onde
guardá-las, que nós possamos confiar na promessa do Senhor, que a nossa fidelidade seja uma marca da nossa vida e que continuemos investindo, colocando não somente os nossos recursos, mas a nossa vida, a nossa disposição no altar do Senhor. E agora aparecem os 5 bancos que você pode estar transferindo o seu dízimo, a sua oferta, uma oferta específica que pode ser para a compra de cestas básicas, e também você pode contribuir para o nosso plano de investimento para o centenário. Faça a sua contribuição, tire uma foto, um print para fazer a sua transferência. Após essa transferência, nos envie o comprovante para o e-mail ofertas@capunga.org.br. Nesse e-mail você vai descrever qual a destinação do valor que você está nos enviando. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, derramando sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. E agradecemos a todos os irmãos que têm permanecido fiéis somente ao Senhor. Que Deus te abençoe. Amém. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ó Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Por luz, a Ti, ó Rei Jesus. Por luz, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Por luz, a Ti, ó Rei Jesus. Por luz, a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Meus irmãos, vamos orar agradecendo pelos dízimos e pelas ofertas que foram transferidos e depositados diante do altar do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu povo, ó Deus, por esses que confiam em Ti acima de tudo, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela fidelidade da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, discernimento e tem nos dado da Tua graça, Senhor, para que possamos administrar esses recursos, porque com certeza o Senhor tem nos dado muitos desafios e que nós vamos realizar em nome de Jesus
e através da tua igreja, que o teu reino, Senhor, continue sendo proclamado através das nossas vidas, através dos nossos recursos, Pai. Nos dá sempre um coração generoso, uma fé firmada no Senhor, sabendo que tudo vem de tuas mãos. E como tua igreja, Senhor, como teu povo, nós devolvemos, Pai, aquilo que é teu. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito muito mais do que pedimos, do que pensamos. E quero, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor continue cuidando do teu povo. Abre portas de emprego, ó Deus, para aqueles irmãos que estão precisando nesse momento, Senhor. Renova a esperança nos corações. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que tu já fizeste e pelo que o Senhor ainda há de fazer. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. No início desse mês, final de setembro, início de outubro, se tem várias comemorações do Dia do Idoso, lembrando da pessoa com terceira idade. Nós queremos aqui deixar nosso abraço, o nosso carinho e dizer para você que é idoso, da nossa comunidade, da nossa igreja, que faz parte desse corpo tão precioso para Deus, que nós estamos nos esforçando para chegar perto de você, para que esse carinho não chegue apenas através das nossas orações, mas nós, liderança da Igreja da Capunga, estamos empenhados em chegar perto de você. Se tem alguma forma que você acha que a gente pode ajudar, fale com a gente, entre em contato, diga isso, nós vamos ter a maior alegria de ajudar naquilo que for possível. A Bíblia diz que na velhice ainda podemos produzir frutos, né? Aquele que está plantado na casa do Senhor significa que está firmado no Senhor, que vive um relacionamento intenso com Deus. Então, em todo o tempo, vai produzir coisas boas e proclamar a justiça do Senhor. Que isso seja uma realidade na nossa vida, nesse tempo também. Não se sinta excluído, não se sinta desprezado, não se sinta abandonado. Sinta-se cuidado, protegido por Deus e pelos nossos irmãos. Um abraço, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus nos ajude a passar por esse tempo unidos, firmados nele e unidos na fé, nos irmãos e na comunhão.
Para a nossa reflexão nesta noite, gostaria de compartilhar um dos salmos mais queridos, talvez decorados e lembrados pelo povo de Deus, que é o Salmo 23. Creio que temos muito que aprender com este salmo tão precioso para nós. Para trazer a nossa lembrança, lerei todo o salmo neste momento, mas vou me deter apenas no verso 1. Nos próximos domingos à noite, compartilharei com os irmãos as outras partes deste salmo. Então, estejamos unidos nesse momento na leitura do Salmo 23. Eu lerei de acordo com a versão da Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações nesta noite. Antes de prosseguir, gostaria de dar um crédito ao Felipe Keller, autor do livro Nada Me Faltará, um livro preciosíssimo em que ele aborda o Salmo 23 à luz da sua experiência como um pastor de ovelhas, literalmente falando. E ele procura, então, dessa forma, fazer uma aplicação da realidade da ovelha, da realidade do pastor no campo ao Salmo 23. E certamente nos ajuda muito na compreensão desta palavra do Senhor. Ele afirma que a Bíblia é, em larga escala, uma coleção de livros escritos por homens de origem humilde, que a produziram sob a orientação do nosso Deus, do Espírito Santo do Senhor. Grande parte da sua terminologia e ensino emprega uma linguagem rural, enfocando aspectos da vida do campo e fenômenos da natureza. Hoje não acontece assim. Muitos dos que leem ou estudam as Escrituras provêm de centros urbanos, vivendo em ambientes criados pelo homem. Se queremos compreender melhor, especialmente certos textos da Bíblia, devemos buscar compreender os detalhes da vida rural que estão por trás desses textos, ok? Quem é esse pastor a quem Davi se refere? Ele diz: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Não é um ser humano como eu ou você, falível, limitado, cheio de falhas. Não. Quem é o nosso pastor? Quem é esse pastor ao qual o salmista se refere? Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Nada mais, nada menos que o Deus do universo, Criador dos céus e da terra, é o nosso pastor. É aquele que se importa conosco, se importa com cada um de nós, a ponto de desejar cuidar de cada um de nós como ovelhas que precisam de um pastor, como ovelhas que carecem dos cuidados de um pastor. Isso me faz lembrar de uma canção escrita pelo grupo Megafone, que diz: Tu és Deus, tão glorioso e poderoso, és Deus, tu és Deus. Mesmo tão grande, se importa e olha por mim. Mesmo tão grande, se importa e olha por mim. Esse Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de todo o universo, é o Deus que nos conhece pessoalmente, que conhece a cada um de nós pelo nosso nome, que conhece a nossa realidade de vida
e se coloca à nossa disposição para ser o nosso pastor, para cuidar de nós, para nos ajudar, para nos amparar, para estar conosco na nossa caminhada. Qual é a visão que temos desse Deus que é o nosso pastor? Qual é a visão que temos desse Deus? Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor a quem o salmista se refere? Como é o seu caráter? Será que possui credenciais para ser o nosso pastor, o nosso administrador, o nosso dono? Quais são os seus atributos? Quais são as suas qualidades? Por atributo entendemos aquilo que é próprio de um ser, ou seja, a qualidade existente na sua personalidade. Os atributos de Deus podem ser classificados em naturais e morais. Vamos fazer uma recapitulação rápida aqui da teologia sistemática naquilo que ela afirma a respeito dos atributos desse Deus que é o nosso pastor. Nós aprendemos, por exemplo, que Deus é onisciente. Esse é o primeiro atributo de Deus. Ele é o Deus onisciente. Vá comigo ao Salmo 139. No Salmo 139 nós aprendemos pelo menos 2 atributos de Deus. O primeiro é a onisciência. Salmo 139, versos 1 a 4, nós encontramos o salmista dizendo: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento, quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar, o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conheces toda, ou seja, Deus é onisciente. Ele conhece não apenas a nossa aparência, mas conhece a nossa essência, conhece o nosso interior. Ele nos conhece plenamente. O Salmo 103 nos diz que Deus conhece a nossa estrutura, a estrutura física, emocional, espiritual. Ele nos conhece e lembra-se que nós somos pó, somos frágeis, somos limitados. Esse Deus onisciente sabe tudo a seu respeito, sabe tudo a respeito da sua vida, todas as questões que envolvem o seu coração, todas as questões que estão aí dentro do seu coração, que ninguém sabe, que ninguém conhece, ele sabe, ele conhece. Por isso ele tem condições de ser, de fato, o seu pastor, o nosso pastor. Também esse Deus é onipresente. Continue comigo rapidamente no Salmo 139. No Salmo 139, a partir do verso 7, o salmista diz: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu ali estás também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Ele está presente conosco em todo o tempo. Muitas vezes nós condicionamos a presença de Deus ao nosso sentimento. Se estamos sentindo a presença de Deus, então afirmamos: Deus está aqui, Deus está presente neste lugar. Mas Deus está presente em todo canto, em todo lugar, independente do nosso sentimento, quer sintamos, quer não sintamos. Ele está conosco, Ele está ao seu lado, Ele está junto de você, quer você sinta, quer você não sinta a presença dEle. Ele está com você. Ele está ao seu lado, junto a você. Creia na palavra dele. Ele não depende do seu sentimento para estar com você, ele depende da palavra dele e da natureza dele. Deus naturalmente é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Terceiro lugar, esse Deus, além de ser onisciente, onipresente, ele também é onipotente, ele tem todo o poder nas suas mãos. Todo o poder nas suas mãos. A primeira vez que Deus se revelou como Deus onipotente está em Gênesis capítulo 17, verso 1,
quando ele se dirigiu a Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Anda na minha presença e ser íntegro. Diz o texto aqui, em Gênesis 17, que quando Abraão tinha 99 anos de idade, Deus se apresentou a ele dessa forma: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Por que Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso a Abraão naquele momento? Porque Abraão tinha 99 anos de idade e Deus se apresentou para reafirmar que ele cumpriria num homem de 99 anos de idade e numa mulher que naquela época tinha 90 anos de idade, a sua promessa. A sua promessa se cumpriria porque ele é o Deus El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Desta forma, Deus se apresentou a Abraão e a Sara, reafirmando o seu compromisso de cumprir a sua promessa, dizendo: não importa se vocês têm 99 anos um, 90 anos o outro, eu vou cumprir a minha promessa, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai. Esse Deus El Shaddai é o Deus que quer cuidar de nós hoje. É o Deus que se coloca à nossa disposição para ser o nosso pastor. Ele tem todo o poder nas suas mãos para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Esse Deus maravilhoso tem condições de fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. O Senhor afirmou: há porventura alguma coisa demasiado difícil para mim, diz o Senhor. Não, para mim e para você certamente existem muitas coisas difíceis. Nós somos tremendamente limitados, mas para Deus não existe nada difícil. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Basta uma palavra sua e Ele certamente fará algo extraordinário, além do nosso pensamento, além da nossa capacidade. Portanto, em nome de Jesus, confie nesse Deus que se coloca à sua disposição para ser o seu pastor. Outro detalhe muito importante que nós aprendemos a respeito desse Deus maravilhoso é que Ele é eterno. Ele é eterno. Esse é mais um atributo de Deus, um atributo natural de Deus. Ele é o Deus eterno. Vá comigo ao Salmo 90. Salmo 90 é uma oração de Moisés. E nesse salmo, Moisés diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse Deus maravilhoso que se coloca à nossa disposição para ser o nosso pastor e cuidar de nós, na medida em que nós deixamos, na medida em que nós nos sujeitamos ao seu cuidado, é o Deus eterno. É o eterno Deus. É o eterno Deus. Às vezes é possível que as pessoas pensem que eterno é alguém ou alguma coisa que teve início, mas não tem fim. Mas Deus é eterno, não apenas porque Ele não terá fim, mas também porque Ele não teve começo. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. Deus é antes do tempo. Antes de separar ou disparar o cronômetro da história, Deus já existia. Deus já existia. A eternidade está inclusive na essência do seu nome, que significa eu sou. Por isso Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ali ele proferiu o nome de Deus. O Deus eterno. O Deus eterno. Esse Deus eterno que nunca deixou de existir.
É o Deus que se importa comigo e com você. É o Deus que se coloca à nossa disposição para ser o nosso pastor. Mas se estes são os atributos naturais de Deus, temos também alguns atributos morais desse Deus maravilhoso que se propõe a ser o nosso pastor. Dentre os atributos morais de Deus, eu gostaria apenas de destacar alguns. Deus é amor. Deus é amor. O amor é a essência de Deus. João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 8, ele disse que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Amor é a essência de Deus. Esse Deus maravilhoso não é somente amor, ele também é justiça e santidade. Em Apocalipse capítulo 15, versos 3 e 4, Apocalipse 15, 3 e 4 nos diz: eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Pois tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então esse Deus maravilhoso é descrito na Bíblia como Deus justo e santo. Ele é justo e santo. Mesmo na obra da salvação, ele foi justo. Ele não foi só amor, ele foi justo. A justiça de Deus foi cumprida na pessoa de Jesus, na morte de Jesus. Ele lançou sobre ele todos os nossos pecados. Todo o escrito de dívida que havia contra nós foi lançado sobre Jesus para que a justiça de Deus fosse cumprida. E nós pudéssemos ser livres pelo amor de Deus, pela graça de Deus. Porque Jesus cumpriu aquilo que nós deveríamos cumprir perante a justiça de Deus. Por isso nós somos justificados pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Esse Deus maravilhoso é amor, é justiça, é santidade. Esse Deus maravilhoso é também descrito como o Espírito. O Espírito de Deus. Há outras características de Deus que eu gostaria de destacar aqui rapidamente. Deus é Espírito. O Senhor Jesus disse que Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele disse isso à mulher samaritana em João capítulo 4, versos 23 e 24. Por isso a Bíblia se opõe tenazmente à idolatria e a qualquer tentativa de fazer representações materiais de Deus. Nossos modos formais, físicos e materiais de pensar fracassam quando aplicamos a Deus. Deus é Espírito, Deus também é luz. Deus é luz e nele não há treva alguma, diz João na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 5. Darcy do Sleck afirmou que a palavra trevas simboliza ignorância, erro, pecado. A palavra luz simboliza sabedoria e pureza. Deus é luz, nele não há treva alguma. Deus também é Pai. De um modo geral, acredita-se que Deus é Pai de todos. E essa declaração tem sentido quando se pensa que Deus é o Criador de todos, preservador também da raça humana. Erram, entretanto, os que se baseiam nessa afirmação pensando em garantir a sua salvação. A Bíblia ensina que há um aspecto particular da paternidade de Deus. É a paternidade que se fundamenta na adoção através de Jesus Cristo. João capítulo 1, de 11 a 13,
O evangelista vai nos dizer que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, são aqueles que confiam no seu nome. Esse Deus maravilhoso é o nosso Pai. Esse Deus maravilhoso também é bom. A Bíblia descreve Deus como sendo bom. Naum capítulo 1, verso 7, profeta Naum, capítulo 1, verso 7, nos diz que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. O Salmo 145, versos 8 e 9, nos diz que bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Mas o Salmo 34 nos diz, provem e vejam que o Senhor é bom. Ele nos encoraja a provar, a fazer prova desse Deus maravilhoso. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é aquele que nele se refugia. E para caminhar já para o final dessa introdução apenas, gostaria de destacar que Deus é verdadeiro. Em Tito, capítulo 1, verso 2, Paulo afirma que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Ele estava firmado na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Meus amados, Deus é Deus. A nossa visão dele muitas vezes é estreita, limitada e humana, e por causa disso sentimos-nos relutantes em permitir que ele exerça pleno controle e plena autoridade em nossas vidas, e muito menos que ele seja dono da nossa vida. O simples fato de saber que Deus, o Criador, está profundamente interessado em nós, a ponto de ser o nosso pastor, deve encher de propósito e sentido a nossa vida. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E de fato ele deu a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Como é precioso saber que esse Cristo maravilhoso, agente da criação e a imagem do Deus invisível, digna-se chamar-se de meu pastor e convida-me a considerar-me sua ovelha, ovelha do seu aprisco, ovelha do seu rebanho, objeto especial do seu cuidado, da sua afeição. Quem melhor para cuidar de mim? Quem melhor para cuidar de você? Quem melhor do que o próprio Deus? É por isso que, legitimamente, Cristo tem direito de propriedade sobre nós. Foi Ele quem nos deu a vida e ninguém é mais capaz de compreender as nossas necessidades e cuidar de nós do que o próprio Cristo. É por isso que Cristo deseja ter a mim e a você sob os seus cuidados, como o pastor cuida das suas ovelhas. As ovelhas passam a pertencer ao pastor quando ele as compra pelo preço devido. Cristo nos comprou com o seu sangue. Com o seu sangue. Aquele dia lá na cruz, ele disse, está consumado. Essa expressão no grego é a palavra tetelestai, que significa a dívida está paga. Eu paguei a conta, eu paguei a dívida que o ser humano tinha perante a justiça de Deus, garantindo, portanto, a sua salvação. A dívida foi paga, ele nos comprou com o seu próprio sangue.
Por isso, Isaías 53, verso 6, nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade de todos nós. Toda a nossa maldade, todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade foi lançada sobre ele ali na cruz. Por isso ele nos comprou com o seu próprio sangue, com a sua morte ali na cruz, com o seu sacrifício. Cristo não é um tirano, ele é o bom pastor, que tem poder e condições de cuidar de cada um de nós. Ele insiste em afirmar que é o bom pastor, o pastor compreensivo, o pastor interessado, que ama a ponto de buscar, salvar e restaurar as suas ovelhas que estão perdidas. Bem, encerrando essa introdução, nós vamos caminhar agora para a nossa reflexão, baseando-nos na expressão: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A pergunta que eu gostaria de tentar responder com os irmãos nesta noite é: como faço para entregar a minha vida, para colocar a minha vida nas mãos desse Deus que se propõe, que se coloca à disposição para ser o meu pastor, o nosso pastor? Para colocar a sua vida nas mãos desse bom pastor, você precisa ter um relacionamento íntimo com ele. Você precisa desenvolver um relacionamento íntimo e profundo com ele. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor. É um pronome possessivo, revela um relacionamento íntimo com Deus. Ele não está dizendo: ele é o pastor do meu vizinho, ele é o pastor do aprisco ao lado. Não, o Senhor é o meu pastor. Porque existe um relacionamento profundo entre a ovelha e o seu pastor. O pastor normalmente vive com o rebanho, desejando desenvolver um relacionamento íntimo com ele. Esse é o seu pastor. Não é o pastor dos outros, mas é aquele que se propõe a ser o seu pastor. Não é quem cuida dos outros, quem tem apenas responsabilidade com os outros. Ele é aquele que tem responsabilidade com você e que se dispõe a cuidar de você. Para colocar a sua vida nas mãos desse pastor, você precisa desenvolver um relacionamento profundo com ele, um relacionamento íntimo com ele. Em segundo lugar, para colocar a sua vida nas suas mãos, você precisa aprender a depender dele, depender dos seus cuidados. Davi está falando aqui não como um pastor, mas como uma ovelha. Como uma ovelha que se gaba de ter Deus como seu pastor, especialmente porque sabia por experiência própria que a sorte de uma ovelha dependia da qualidade do seu pastor. Dependia grandemente do tipo de pessoa que fosse o seu dono, o seu pastor, o seu cuidador. Especialmente porque as ovelhas não cuidam de si mesmas, como pensam alguns, mais do que qualquer outro tipo de criação. Elas exigem atenções infindas e cuidados meticulosos. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Por que será que nós somos, como seres humanos, comparados às ovelhas? Porque nós não temos condições de cuidar de nós mesmos. Nós precisamos do bom pastor para cuidar de nós. Precisamos daquele Deus maravilhoso para cuidar de nós. Não foi por acaso que Deus resolveu chamar-nos de ovelhas, porque simplesmente nós não temos condições de cuidar de nós mesmos. O comportamento do ser humano é semelhante ao das ovelhas em muitos aspectos. Um bom exemplo dessa verdade é o que acontece quando a ovelha se vira e fica de pernas para o ar. Muitas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: a minha vida está de pernas para o ar, a minha vida está do lado contrário, do lado avesso. É uma cena triste quando essa realidade acontece com a ovelha propriamente dita.
deitada de costas, as patas para o alto, ela se debate freneticamente, lutando para pôr-se de pé, mas sem sucesso. Em geral, fica ali batendo as patas, frustrada e assustada. A ovelha grande, pesada, de pelo grande, cheio, muitas vezes deita-se confortavelmente, rola ligeiramente de lado ou estende-se para descansar. De repente, quando ela menos percebe, ela está de pernas para o ar. E provavelmente ela entrará em pânico e passará a debater-se freneticamente. Muitas vezes isso só piora a situação, pois ela rola mais e mais e então torna-se impossível recuperar a posição inicial. Se o pastor não aparece no local em que aquela ovelha está com as patinhas para o ar, com as pernas para o ar, certamente ela terá grande dificuldade para pôr-se de pé. A preocupação do pastor, aliás, é sempre manter as suas ovelhas de pé, que elas jamais se virem com as patas para cima. Por isso ela precisa dos cuidados do pastor. Ela precisa dos cuidados do pastor. O pastor tem que estar sempre por perto para colocar a ovelha na sua posição correta, porque não é somente o pastor que se mantém alerta com as ovelhas viradas. Os predadores fazem o possível para verem as ovelhas viradas, porque certamente se tornarão uma presa fácil para eles. Cães, coiotes, urubus, onças, todos sabem que uma ovelha virada constitui uma presa fácil e a morte não tarda para elas. Philip Keller afirma que sempre que sentia falta de uma das suas ovelhas, saía procurando por elas ou por ela e preocupado com a possibilidade dessa ovelha estar virada, estar com as patas viradas. De um lado encontramos a ovelha vulnerável, completamente imobilizada, do outro lado está o Criador, atento, rápido e pronto a vir ao seu socorro, sempre paciente, terno e compreensivo e prestativo. Essa é a atitude do Cristo, o bom pastor, para conosco. Ao ler a história de Jesus e examinar a sua conduta em relação às carências humanas, podemos vê-lo sempre como o bom pastor, cuidando da ovelha virada, cuidando para colocar a nossa vida na posição correta. A ternura, o amor, a paciência que Cristo demonstrou ao restaurar, por exemplo, Pedro, depois de ter negado o Senhor, nós vamos observar quanto Cristo trabalhou para colocar Pedro na posição certa, para desvirar Pedro e colocá-lo na posição correta. É assim que ele se apresenta a cada um de nós, suave, terno, tranquilizador, não importa quando, onde ou como estejamos abatidos em nossas condições pessoais. Paulo disse: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Como acontece às ovelhas, também acontece com os cristãos. Existem alguns princípios básicos que podemos aplicar e que nos ajudarão a entender o modo como o ser humano pode ficar virado ou abatido. O que faz uma ovelha virar? A procura por um lugar mais confortável para deitar-se. A procura por um lugar mais confortável para deitar-se. A ovelha sempre procura aquele recanto cômodo, macio, aquele lugar próprio para repousar. Essa ovelha que sempre procura esse ambiente, muitas vezes vai acabar virada. Na vida cristã também existe um grande perigo de procurarmos sempre o lugar mais fácil, o canto mais agradável, a posição mais confortável, onde não ocorram dificuldades e não precisemos resistir às durezas da vida e nem exercitar a autodisciplina. Temos a tendência natural de fugir dos caminhos difíceis. Temos a tendência natural de fugir da via dolorosa, do caminho da cruz. Mas muitas vezes Deus usará esses caminhos para forjar o nosso caráter,
e para nos impedir que a nossa vida fique virada. Também as ovelhas se viram por causa da sua lã. Por causa da sua lã. Sempre que o pastor percebe que a ovelha virou por estar com a sua lã grande, pesada, cheia, logo toma providência de corrigir essa situação, fazendo a tosquia da ovelha. Muitas vezes é preciso tosquiar totalmente a ovelha para prevenir o perigo de o animal perder a sua vida. Deus também, muitas vezes, trabalha conosco desse jeito. O processo de tosquia não é bom, não é agradável, melhor dizendo, para a ovelha e nem para o pastor. Quando o pastor termina de tosquiar a sua ovelha, é um alívio para ela e para ele também. Mas é um processo necessário. É um processo necessário. Da mesma forma, no que tange a nossa vida espiritual, Deus muitas vezes vai precisar nos tosquiar. Vai precisar tirar o peso, vai precisar tirar os embaraços que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele precisará, portanto, imprimir em nós alguns cuidados necessários para tosquiar a nossa vida, para cortar o peso da lã, para cortar o peso do embaraço e de qualquer coisa que nos impeça de correr livremente e que possa colocar em prejuízo, em risco a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. As ovelhas ficam viradas também porque às vezes elas são gordas demais. Elas estão gordas demais. É fato conhecido que os animais com excesso de peso não são os mais saudáveis, nem os mais produtivos. As ovelhas gordas que se viram são aquelas que se viram com maior facilidade. O peso dificulta-lhes o movimento e não podem estar sempre de pé. Na vida cristã, encontramos a mesma situação. Quando nos achamos autoconfiantes, autossuficientes, seguros de nós mesmos, é que temos a maior probabilidade de cair, de ficar com a nossa vida virada. Quando isso ocorre, o bom pastor pode impor um tipo de regime ou um tipo de disciplina que é descrito em Hebreus capítulo 12, de 5 a 11, onde o autor aos Hebreus nos ensina que Deus nos disciplina para que nós sejamos participantes da sua santidade. Ele nos disciplina porque nos ama, porque nos trata como filhos e porque deseja que sejamos participantes da sua santidade. O Senhor pode imprimir sobre nós um regime, uma disciplina necessária para que não estejamos vulneráveis às mãos dos predadores. Lembremos-nos, Deus sabe o que faz com a gente. Como colocar a sua vida nas mãos de Deus? Como colocar a sua vida nas mãos de Deus? Desenvolvendo um relacionamento profundo com Ele e permitindo que o Senhor cuide de você para que você não vire, para que a sua vida não vire. Mas também devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, confiando nele, confiando plenamente nele. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele disse isso pela fé. Ele afirmou: nada me faltará pela fé. Tendo o Senhor, esse Deus maravilhoso, como Deus das nossas vidas, como nosso pastor, nada nos faltará. Nada nos faltará daquilo que nós de fato precisamos. Talvez falte aquilo que queremos, aquilo que desejamos, mas não faltará aquilo que nós precisamos. Essa expressão, nada me faltará, traz um conceito de não sofrer deficiência de nada, nem de carinho, nem de orientação, nem de cuidados. A tradução literal vinda do hebraico é: o Senhor é o meu pastor, eu não deverei querer mais nada, porque Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim.
Davi escreveu isso quando estava sendo perseguido pelos seus inimigos, não tinha um lugar fixo, um lugar certo para se estabelecer. Com tudo isso, ele disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma atitude de fé. A pessoa que afirma isso não afirma porque tem bens sobrando. Não. Porque confia nas suas provisões materiais. Não. Porque confia em si mesmo, em sua própria capacidade humana de gerar recursos para a manutenção da sua família? Não. É pela fé que o crente afirma como Davi: nada me faltará. Quando é que o bom pastor será considerado suficiente? E nós poderemos dizer que nós não queremos mais nada, porque Ele nos é suficiente. Amados, a nossa suficiência está em Cristo. Na sociedade de hoje, normalmente a alegria das pessoas é medida em relação diretamente proporcional com o seu poder de compra. Quando o não ter determina o quanto de alegria temos no nosso ser, algo está errado, alguma coisa está errada. Seria absurdo afirmar, com base nesta declaração, que o Filho de Deus, a ovelha que se acha sob os cuidados do bom pastor, nunca experimentará falta de nada, nem sofrerá necessidades. Para isto, basta considerar a carreira de homens como Elias, João Batista, o próprio Senhor, para entendermos que todos passaram por grandes privações e adversidades. Contudo, entre tais dificuldades, ele ainda pode se orgulhar: nada me faltará, não ficarei sem os sábios cuidados do meu Deus e a orientação do meu mestre. Pode faltar casa, pode faltar conforto, pode faltar dinheiro, entretanto não faltará esperança, não faltará o cuidado do Senhor sobre a minha vida. Não nos esqueçamos que o bem-estar de qualquer rebanho depende inteiramente da administração que lhe é imprimida pelo seu pastor. A satisfação devia ser a marca do homem ou da mulher que deixou os seus problemas nas mãos de Deus. Isso tem grande aplicação em nosso tempo de prosperidade, porque Ele é o pastor para quem nenhum problema é grande demais no que diz respeito ao seu cuidado com o seu rebanho. Ele é um Criador que sobressai por causa do seu amor pelas suas ovelhas. Nada nos faltará. É uma palavra de satisfação e de fé da ovelha que crê nele, que confia nele com todo o seu coração. Você está disposto, pela fé, a colocar a sua vida nas mãos desse pastor maravilhoso? Você precisará também, para colocar a sua vida nas mãos do Senhor, dispor-se a permitir que Ele faça a sua marca de propriedade na sua vida. As ovelhas trazem uma marca de propriedade em suas orelhas. Essa marca é usada para distinguir o dono, o proprietário. Muitas vezes é a letra inicial do nome do proprietário. Com certeza, o processo de impressão dessa marca é um processo doloroso. É preciso pegar a ovelha e firmar a sua cabeça contra a madeira e riscar a ovelha com um corte afiado de faca. O pastor sofre junto com a ovelha, chora junto com a ovelha, mas é um processo doloroso e necessário, porém necessário. Esse sofrimento resulta numa marca de propriedade indelével que não pode ser desfeita. Saiba que os problemas da vida representam o processo pelo qual Deus está imprimindo a sua marca na sua vida. E desta forma você poderá colocar inteiramente a sua vida nas mãos do bom pastor. Qual é a sua condição hoje diante de Deus? Você reconhece realmente os seus direitos, os direitos de Deus sobre você? Você aceita a sua autoridade e reconhece o direito de propriedade do Deus eterno sobre você, sobre a sua vida?
Você experimenta descanso e repouso, bem como felicidade em pertencer a Ele, em pertencer ao Senhor. Se é assim, então, com genuína gratidão e alegria no seu coração, você pode proclamar orgulhosamente, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore a Deus comigo. Pai Celeste, Deus bendito, contempla-nos aqui. Contempla as pessoas, ó Deus, que neste momento estão tomando a decisão de entregar suas vidas nas mãos deste pastor maravilhoso, que é Jesus. O Senhor é o nosso pastor. E porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Então, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que nesta noite tomaram ou estão tomando esta decisão de colocar suas próprias vidas nas tuas mãos, pela fé, podendo dizer: o Senhor é o meu pastor. Não é simplesmente o pastor do meu amigo, não é simplesmente o pastor do meu parente, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, do meu filho, mas esse Deus maravilhoso é o meu pastor. Eu quero que Ele seja o meu pastor a partir de hoje. Eu quero que Ele cuide da minha vida. Eu quero que Ele dirija a minha vida. A minha vida está de pernas para o ar, mas eu quero que Ele a coloque na posição certa, na direção certa. Por mais doloroso que seja, eu quero que Ele imprima em mim as marcas da sua propriedade sobre mim, para que eu seja conhecido como uma ovelha do Supremo Pastor, que é o Senhor. Portanto, Deus, faz esta obra nos corações daqueles que nesta noite estão colocando suas vidas nas tuas mãos. Nós te pedimos e te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Se nesta noite você tomou a decisão maravilhosa de colocar a sua vida nas mãos desse bom pastor, crendo que Ele é poderoso, que Ele tem condições de cuidar de você, porque Ele pagou o preço da sua salvação e garantiu a sua redenção, garantiu o perdão dos seus pecados e vai cuidar de você durante todos os dias da sua vida, até você chegar à eternidade. Se nesta noite você tomou essa decisão de colocar a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso, compartilhe a sua decisão conosco, ou compartilhe os seus pedidos de oração conosco, enviando-nos uma mensagem para o WhatsApp da nossa secretaria, que é o 99435-7778. Desta forma, nós continuaremos orando por você. Que Deus, para tanto, ajude e abençoe a todos nós para desfrutarmos desse Deus maravilhoso, que é o nosso bom pastor. Amém. Cantemos o hino de número 377 do nosso cantor cristão, Não Sei Porquê. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real.
eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus os áureos dias vêm até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Estamos chegando ao final de mais um culto de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agradecer a participação de todos vocês que estiveram conosco pela internet e pela rádio Evangélica FM, desejando que Deus continue abençoando a todos, concedendo uma semana de muitas vitórias. Gostaríamos de convidá-los para permanecerem conosco agora no Instagram da nossa igreja, no perfil @ibcapunga. Você nos encontrará em mais um momento de comunhão, oração e reflexão na palavra do Senhor. Ao longo desta semana teremos as nossas reuniões de oração às 7 da manhã e às 18 horas pelo Google Meet. Solicite o link no WhatsApp da nossa secretaria 994357778. Também durante esta semana veicularemos as nossas devocionais que vocês poderão acompanhar, assistir e também compartilhar com seus amigos e familiares. Na próxima quarta-feira estaremos juntos mais uma vez, pela graça do Senhor, dando sequência aos nossos estudos na Carta de Tiago, e você é nosso convidado. Quarta que vem, dia 7 de outubro, às 8 horas da noite, nosso culto transmitido pela Rádio Evangélica FM e também pelo nosso canal no YouTube. Que Deus continue abençoando rica e abundantemente você, a sua família, durante toda esta semana e sempre. Vamos orar? Que a graça redentora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam abundantes sobre todos aqueles que nos acompanharam nesta noite pela internet, pela rádio, sobre a Igreja Batista da Capunga, juntamente com as suas congregações, sobre todo o povo de Deus espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém.